Olá, viajantes, tudo bem? Estamos aqui em Minas Gerais, um estado que a gente gosta muito, e hoje para mostrar para vocês a cidade de São João del Rei. É uma daquelas cidades históricas mineiras incríveis, com igrejas bonitas, um casario colonial preservado, interessante, e é um lugar que a gente vai contar um pouquinho, né, da história da cidade, de Minas, e a gente acaba conhecendo um pouco da história do nosso país. Se você não nos conhece, nós somos o canal Laura no Mundo, uma família de viajantes que fica perambulando por aí, contando as histórias das cidades por onde vamos passando. Vem então com a gente conhecer São João del Rei. O Arraial Novo do Rio das Mortes, lugar, né, que vai dar origem posteriormente à cidade de São João del Rei, foi fundado entre 1704 e 1705 por um cara que já estava trabalhando, né, era um explorador de Minas, né, vindo atrás de ouro, vindo de São Paulo, chamado Tomé Portes del Rei. Ele era, né, um importante comerciante de ouro da região do Caminho Velho, né, que ia para Sabará, Vila Rica. Então ele vai fundar aqui, né, esse arraial nesse movimento de exploração do ouro nesta região pelos paulistas. Uma vida urbana então começa a crescer aqui nessa região, como em outras, né, de Minas Gerais, por conta dessa exploração do ouro pelos paulistas. Bom, e aqui vamos fazer, né, um parêntese. Essa exploração era feita pela mão de obra escravizada, tanto de indígenas quanto de africanos. Esses então paulistas, né, os desbravadores da região, estavam então indo à busca de ouro, e a notícia, né, de que o ouro saía dessa região começou a chegar em outros locais, né? Então os estrangeiros, né, muitos portugueses vieram para cá. Bom, os paulistas não gostaram nada dessa história, né? Esses estrangeiros eram chamados de emboabas, e entre esses dois grupos começou então um confronto no século XVIII, né? A Guerra dos Emboabas, que vai ter como consequência, né, uma regulamentação da exploração de ouro nessa região, né? Os paulistas se achavam, né, os únicos que poderiam explorar. Foi feita então uma distribuição entre os paulistas e os emboabas, né, os estrangeiros, e a regulamentação do quinto, né, um imposto à coroa. E esse quinto, gente, vai dar uma outra história que a gente vai contar ainda para você aqui. No final de 1713, o Arraial Novo do Rio das Mortes vai receber o nome de São João del Rei, vai se tornar uma vila e recebe o nome de São João del Rei, em homenagem a Dom João V e ao Tomé Portes del Rei, que nós já falamos sobre ele. Um ano depois, vai se tornar sede da comarca, né, dessa região aqui do Rio das Mortes. Além do ouro, começou a se desenvolver outras economias, né, de subsistência, pecuária, agricultura, e a região foi crescendo. Bom, nós estamos no Museu Regional, que dá conta um pouco dessa vida cotidiana nesse período, né, tanto do século XVIII até alguma coisa do século XX. Aqui você vai encontrar uma série de utensílios domésticos, né, por exemplo, cama, objetos de cozinha, enfim, né, para a gente entender um pouquinho, né, como era a vida cotidiana dos moradores daqui desta região. Em
nossas andanças temos comentado, né, sobre as ferrovias, né? Elas não foram instaladas em locais sem nenhum tipo de importância econômica, e aqui não foi diferente, né? A Estrada de Ferro Oeste de Minas, fundada em 1881, né? Foi por onde passaram vários bens econômicos, tais como algodão, café, laticínios, madeira, cerâmica, né? Entre outros, além do transporte de passageiros, é claro. E aqui foi fundado um século depois, em 1981, o Museu Ferroviário, que conta um pouco, né, tanto da história, né, das ferrovias, quanto especificamente, né, da Estrada de Ferro Oeste de Minas. E aqui nós temos, né, algumas locomotivas de Maria Fumaça, vagões de primeira classe, de convidados, temos diversas peças e artefatos ligados ao mundo ferroviário, né? Eu sei que tem uma galera que curte muito, né, a história das estradas de ferro no Brasil. Então aqui é um local imperdível para essas pessoas e para todas as outras que querem conhecer um pouquinho mais da nossa história brasileira. É daqui também que parte a Maria Fumaça, que vai até Tiradentes, né? São 11 quilômetros percorridos em 1 hora. É uma viagem para aqueles que querem curtir um pouquinho essa experiência de viajar numa Maria Fumaça. A passagem em novembro de 2022, né, que é o que estamos agora, ela custa R$80 ida e volta e R$70 só, né, uma perna. E aqui nesse espaço, né, além da viagem, a gente também tem feirinha de artesanato. É um local muito vivo e rico, né, um lugar bem interessante para você conhecer e quem sabe se aventurar na Maria Fumaça. Nas últimas décadas do século XVIII, São João del Rei já era uma cidade, né, com uma certa pujança econômica. E isso então começa a fazer com que haja uma vida cultural com uma certa intensidade, né? Alguns cafés, umas casas que tocavam ópera. Sentiu-se então a necessidade de se criar um teatro. Criou-se então em 1839 o Teatro São Joanense, que 50 anos depois caiu. Bom, dos destroços, né, sentiu-se a necessidade de se criar um outro teatro com a mesma grandeza e pujança do anterior. Foi comprado então em 1890 um outro terreno, né, num local diferente do primeiro, e construíram então um novo teatro que foi inaugurado em 1893. O Teatro Municipal de São João del Rei funcionou de 1890 até 1913, quando ele foi fechado novamente. Foi fechado para se fazer uma reforma. Essa reforma durou alguns anos e mudou sensivelmente, né, o conjunto arquitetônico, seu interior, como tinha sido feito em 1890. Além, né, das peças de teatro, ele começou a receber uma outra, né, arte emergente que atraía a população, o cinema. Ele funcionou como cinema aqui então até 1960. O teatro chega até os anos 1990 bem abandonadinho, né? Uma pena. Mas em 1998, por meio do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei, mais iniciativa privada, né, começou então a fazer uma reforma que foi concluída em 2003. E a gente tem aqui então hoje esse teatro tão bonitinho que passou por várias fases da história desta cidade. O que a gente lamenta é que esse teatro que viveu tanta coisa aqui, hoje está fechado e a gente não consegue entrar para saber como é que é aqui dentro. Se você vier e ver, né, participar de algum evento aqui dentro, conta pra gente, né, suas impressões sobre o Teatro Municipal de São João del Rei.
assistiu o nosso vídeo em Ouro Preto, né, quando a gente comentou sobre o uso da imagem de Tiradentes, né, associado à República, né, numa criação de uma narrativa, né, de um herói contra a monarquia, né, vai ver aqui em São João del Rei, numa praça na Avenida Tancredo Neves, mais um exemplo, né, da associação de Tiradentes com o herói da República, o que de fato nada teve a ver com a história original. Os inconfidentes estavam revoltados, né, com a questão dos impostos altíssimos pagos à coroa. Mas aqui vou ler para vocês um trechinho de Rui Barbosa. Vejam só. Morto pela República, ó Tiradentes, és a lição imortal dada à República, da aversão ao sangue e à intolerância. És perante a República o advogado geral contra a vingança e a opressão. Tiradentes nem estava pensando nisso na época, mas enfim. Em algumas partes da cidade você vai encontrar uma capelinha que, dependendo da época do ano que você vier, vai estar fechada. Aliás, ela fica fechada o ano inteiro. Ela só é aberta durante a procissão da Paixão de Cristo, porque cada capelinha dessa representa um dos passos da Paixão de Cristo. Elas foram organizadas no século XVIII. E essa aqui, da rua direita, é a única que ainda mantém preservada, né, as pinturas originais, né, de quando elas foram feitas. Então seria muito interessante, se você estiver por aqui, né, no período da Via Sacra, em que elas estão abertas, né, e contar pra gente quais são as impressões que você tem sobre cada uma delas. Esta aqui é a igreja de São Francisco de Assis. Ela começou a ser construída no final do século XVIII e a sua conclusão foi em 1809. Ela é uma igreja, né, feita nada mais nada menos por Aleijadinho. E ela então foi construída, né, a pedido da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Mas o que é uma Ordem Terceira? E por que tem tanta igreja em Minas Gerais? Bom, isso tem tudo a ver. Uma ordem terceira significa que esta igreja, ela foi fundada por uma ordem de leigos, né? São aquelas pessoas que não são religiosas, né? Como monges, padres, coisa e tal, mas são fiéis católicos ligados a uma ordem primeira, né? Por exemplo, um convento de São Francisco, né? Essa ordem. Então eles estão ligados a isso. As irmandades são pessoas leigas também, fiéis a uma devoção, um santo de devoção. Por exemplo, Santa Efigênia ou Nossa Senhora do Rosário. E aí vão se juntando fiéis, né, em torno daquela devoção, à medida que eles se organizam, juntam dinheiro e aí constroem uma igreja. Então nós temos muitas igrejas que são construídas pelas irmandades, né, que não estão diretamente ligadas a uma ordem primeira, e temos então as igrejas ligadas às ordens terceiras, como é o caso desta daqui. E isso é muito interessante porque a gente vai ver muitas igrejas nessa região de Minas Gerais, uma feita por irmandades e outra por ordens terceiras, né? Então fica aqui a dica para você compreender que a Igreja Católica não veio aqui fundar um monte de igreja, tem muito a ver com as pessoas que viveram aqui e com a sua fé. Em frente à igreja de São Francisco de Assis, você vai ter o Largo de São Francisco de Assis. Preste atenção nas linhas curvas, né, dessa praça, desse largo, porque elas têm tudo a ver com todos os projetos paisagísticos de quem criou esse projeto daqui. Nada mais, nada menos que Burle Marx. Roberto Burle Marx, né, foi um paisagista super importante do Brasil, que ele começou a fazer projetos paisagísticos com linhas curvas, utilizando muito, né, das plantas brasileiras. Então, em várias partes do Brasil a gente vai ter seus projetos, em alguns lugares fora do Brasil também. E a gente conta aqui no nosso canal um pouquinho sobre a vida de Roberto Burle Marx. Vamos deixar na descrição do vídeo o link para você chegar lá e conhecer um pouquinho deste paulista com alma carioca.
Então vem aqui e olhe para essas linhas sinuosas e fica pensando, olha que coisa interessante. De um lado, um grande artista, né, do período do ouro mineiro, que é o Aleijadinho. E em frente, também a obra de um outro grande artista brasileiro, só que do século XX. A sociedade brasileira é muito desigual, estratificada, e a gente vai observando, né, detalhes, padrões de comportamento, modos de falar, vestir, modos de atuar, uma série de coisas que vão mostrando essa estratificação, né, social da sociedade brasileira, que não é de hoje em dia, né? Então, por exemplo, pessoas às vezes muito ricas, crianças muito ricas, nunca andaram de ônibus, né, de transporte público, sempre andaram de carros com seus pais, transporte escolar, coisa e tal, pouco conhecem, né, essa vida do transporte urbano e público, né? Isso é uma forma, né, da gente saber mais ou menos de que extrato social a pessoa é. E no período colonial não era diferente, havia várias formas de mostrar, né, demonstrar, né, o quanto as pessoas estavam em locais diferentes na sociedade, em posições diferentes. E eu vou mostrar para vocês agora, aqui nessa igreja, um objeto, né, com algumas ações que eram feitas ali e que acabavam identificando, uma das formas de identificar de que extrato social a pessoa era aqui nesta sociedade mineira, por exemplo, né, que é a cidade que nós estamos falando, em São João del Rei. Você sabe a origem da expressão pé rapado? Tem muito a ver com essa pecinha de metal aqui na igreja. O que acontece? O pessoal que tinha muita grana chegava na igreja de cavalo, de carruagem, né? Não iam pisando na lama. Já a parte mais pobre da população vinha a pé e o pé ia sujando de lama. Para poder entrar na igreja, tinham que limpar o pé aqui onde eu mostrei para vocês. E por isso a expressão pé rapado, né? Que era o que rapava o pé para poder entrar na igreja, porque não vinha a cavalo. Não tinha carro, o carro da época, né? O interior da igreja de São Francisco de Assis é como se esperar, né, nas igrejas históricas do período colonial. Ele é feito, né, com madeira, retábulos de madeira, então tudo esculpido, né? Esculpido não, talhado em madeira pelo Aleijadinho. A gente também tem partes da estrutura feita com pedra-sabão, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E o estilo, né, da igreja é do barroco joanino, com rococó, mas enfim, é um estilo muito próprio daqui, né? O Aleijadinho, ele vai de fato se inspirar nesses estilos europeus que já nem estavam mais na Europa com tanta força nesse momento, no século XVIII, e ele vai criar, né, um estilo praticamente único, né, que é o barroco colonial, né, o barroco brasileiro. Então a gente está, né, dentro de uma igreja que é única, né, um estilo único, né, um estilo nacional do século XVIII, feito pelo Aleijadinho. Bom, no cemitério que fica atrás da igreja de Santo Antônio, nós temos túmulos de várias famílias aqui da cidade de São João del Rei, e entre, né, os ilustres filhos da terra, temos aqui o túmulo do Tancredo Neves e de sua esposa Risoleta Neves. São João del Rei é conhecida como a cidade dos sinos. E por quê? Aqui tem uma tradição sineira, né? Os sinos, eles sempre comunicaram muitas coisas: nascimento, batizados, mortes, festas, enfim, né? Era uma forma, né, das igrejas se comunicarem com a população local. E aqui, né, depois de tantos anos, São João del Rei continua então com essa tradição sineira, né? Por isso, a cidade dos sinos. Aqui é a Catedral Basílica Nossa Senhora do Pilar. E a origem dessa igreja tem tudo a ver com a origem desta cidade. No início do século XVIII, foi fundada no alto do Morro da Forca uma capelinha dedicada a Nossa Senhora do Pilar.
ela era de taipa, telhado de palha, né? Uma construção bem rústica. Ao seu redor criou-se um povoado, né? Que depois viria a ser o Arraial, que daria então origem à cidade de São João del Rei. Bom, esta capelinha foi incendiada em 1709 durante a Guerra dos Emboabas. Acontece que do ano de 1721, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, né, que era uma irmandade de homens brancos com grana, né, resolveram então, num outro espaço, né, mais central, erguer uma nova igreja, uma nova capela, né, em devoção a Nossa Senhora do Pilar. Essa igreja começa a ser construída em 1721 e em 1750 ela então é terminada. A igreja de Nossa Senhora das Mercês é de meados do século XIX, mas aqui no século XVIII, antes da construção desse templo, foi erguida uma capela, né, em homenagem, né, aliás, em devoção a Nossa Senhora das Mercês, que passou então por dois processos de reconstrução e reformulação até chegar, né, ao templo que nós temos aqui hoje. Se compararmos esta igreja com as demais da região, vamos ver uma coisa assim bem peculiar. Ela tem apenas uma torre sineira quadrilátera, diferente das outras que possuem duas torres. Em seu interior, né, a gente não conseguiu fazer imagens, mas há pinturas que dão conta, né, da narrativa da história de Jesus Cristo, da Anunciação, a apresentação do menino Jesus a Simeão, também do Natal, né, e da fuga para o Egito. Então é interessante para você, como a gente sempre diz, conhecer um pouquinho, né, de história da arte sacra. O pelourinho é essa coluna aqui atrás, símbolo, né, do poder da coroa portuguesa. Ele era utilizado com duas finalidades. Um para fixar aqui, né, avisos e leis, e também para punir aqueles que descumprissem as leis, né? Aqui, então, nesses espaços, né, nos pelourinhos, é que os escravizados eram castigados em praça pública. Aqui atrás de mim é uma construção de 1708, claro que com muitas modificações. É o templo mais antigo da cidade, né? E é uma igreja dedicada a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. Essa igreja foi erguida então por conta, né, pelos meios dessa irmandade. Como já dissemos, as irmandades eram organizações de leigos, né, que se reuniam em torno de uma devoção. Neste caso, era uma irmandade de pessoas negras escravizadas e que era uma irmandade de ajuda mútua. Muitas vezes os irmãos, né, conseguiam comprar a alforria de outros. Então, em várias cidades, a gente sempre vai encontrar uma igreja como essa e é legal a gente visitar para conhecer também um pouco da história dos africanos e seus descendentes aqui no Brasil. O Solar dos Neves é uma construção do século XIX, pertence à família Neves. O mais ilustre morador deste local foi o presidente Tancredo Neves, que residiu aqui entre 1957 e 1985. Essa aqui é a Rua Santo Antônio, ou a Rua das Casas Tortas, né? Porque a gente olha assim e parece que as casas estão todas tortinhas. Pois bem, é uma rua das mais antigas da cidade, parte do núcleo inicial, né? E tem essas casas com esse aspecto, né? Assim, todo desalinhado. E aqui é uma rua em que, por exemplo, um musicista importante, um padre, morou. Né? Então é um lugar que hoje tem cafés, restaurantes e é agradável de caminhar, por exemplo, no final de tarde, como estamos fazendo agora. Aqui no Centro Histórico de São João del Rei nós temos a Rua da Cachaça.
que é uma rua com vários bares e que à medida que a tarde vai caindo e a noite vai subindo, vai enchendo de gente, né, com mesinhas na rua, pessoal bebendo. Como aqui é uma cidade universitária também, muitos estudantes, jovens acabam vindo para cá. Enfim, é uma opção para você terminar o seu dia ou começar a sua noite. Tancredo de Almeida Neves, ou simplesmente Tancredo Neves, foi uma figura importante na política brasileira, importante no processo de redemocratização do Brasil nos anos 1980, e ele era daqui, de São João del Rei. Nasceu em 1910, aqui perto tem o casarão solar em que ele residiu, e a cidade então vai homenagear, né, um dos seus filhos mais ilustres. Então nós temos um banco que com uma estátua de Tancredo. Atrás de mim aqui nesse prédio é um memorial Tancredo Neves, que é um museu, né, que conta a história, sua trajetória de vida, trajetória política. Há estátuas de Tancredo, né, aqui por toda parte. Enfim, é uma figura importante que recebeu a devida homenagem aqui da sua cidade natal. Quando você estiver em São João del Rei, não deixe de visitar Tiradentes e Bichinho. Estão bem próximos e vale muito a pena conhecer. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem o vídeo que fizemos desses dois locais.